O assunto hoje é Declaração Universal dos Direitos Humanos. Você conhece esse documento? Não é um documento muito comum nos concursos para a área do magistério, mas, como ultimamente a temática dos direitos humanos vem ganhando uma centralidade por pura necessidade nossa mesmo, né? Hoje, esse tema começa a ser mais cobrado nos concursos e, portanto, a própria declaração começa a aparecer lá nas referências, lá nos editais. Por quê? Já que o Brasil é um dos signatários deste documento, que a gente vai ver aqui hoje, nada mais justo que a gente conheça esse documento. Afinal de contas, estamos todos implicados nesta realização, ok? Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, esse símbolo aqui, tu sabe de quem é? É da ONU, Organização das Nações Unidas, porque este foi um documento elaborado pela ONU, Organização das Nações Unidas, em 1946. É verdade, tá? E esse documento começa assim: vários considerando, olha lá, então a gente vai ver que considerando são esses, porque afinal de contas, para declarar lá quais são os direitos, são 30 artigos que a gente vai ver, para declarar esses 30 artigos, ele tem que partir de algum lugar. E de onde ele parte? Dessas considerações aqui. Então vamos ver que considerações são essas. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que todos gozem de liberdade da palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado como a mais alta aspiração do ser humano comum. Mais um considerando. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. E mais um, considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na Carta da ONU sua fé nos direitos humanos fundamentais, na dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. Considerando que os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e a observância desses direitos e liberdades, considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para o pleno cumprimento deste compromisso, considerou, vamos começar. A Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como, e aí começam algumas coisas para a gente pensar, tá? Como ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações. Brasil também, tá? Com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente essa declaração, cada indivíduo, você professor, tá? Se esforce através do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-membros quanto entre os povos do território sobre sua jurisdição. Bom, a gente já começou com um recado claro para todo mundo, mas especialmente ensino e educação. E é por essa razão que hoje nós estamos aqui conhecendo essa declaração. E agora a gente vai começar a discutir os artigos, ok? Artigo 1º, né? Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos,
são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com o espírito de fraternidade. Ele está afirmando que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Se a gente começar a pegar pelo primeiro artigo e olhar para a situação brasileira, a gente já fica começa a dar um negócio, né? Porque, na realidade, a gente ainda tem muito o que fazer. Então, não importa quem é esse que nasceu. Não tem nenhum tipo de discriminação. E a própria declaração vai falar isso mais à frente. Essas discriminações não dão conta desse olhar que a gente constrói em relação aos direitos humanos. E todos nós temos que buscar essa situação. Olha lá o artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, acabei de falar, né? Seja de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política, ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. Então, não tem nenhuma condição que diferencie as pessoas. E, no inciso 2º, não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, condição jurídica ou internacional do país ou território a que pertence uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Então, nem que seja aquele sujeito que está lá naquele país, que está com um ditador horroroso e que está lá desesperado, fugindo naquele país onde tem uma prática cultural que a gente considera horrorosa. Ninguém, ok? Ninguém. Não pode ser feita nenhuma distinção, sob nenhuma hipótese, em nenhum caráter, ok? Olha o artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Pensou na gente, né? Pois é. Todo ser humano, tá, gente? Direito à vida, à liberdade e à segurança, ir e vir, segurança pessoal. Pensa que nós estamos implicados, enquanto professores, na tarefa de ensinar, na tarefa de educar e na tarefa de apresentar também essa declaração. Olha o 4º. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Isso é uma luta constante, é uma luta não só aqui no Brasil, mas no mundo, né? A gente sabe que existem muitas pessoas em sistema de escravidão, e essa escravidão, às vezes, ela é meio maquiada, mas ela está presente. E a Declaração dos Direitos Humanos vai apontando o tempo inteiro a necessidade que a gente tem de abolir esse tipo de tratamento. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Lembram desse caso que aconteceu algum tempo atrás? Que o menino parece que roubou alguma coisa e foi tatuado na testa dele? Gente, isso fere, viola. É uma violação muito grave essa questão dos direitos humanos. Porque isso é tortura, isso é tratamento cruel, ou é um castigo cruel de ter tatuado na testa alguma coisa. Então, a gente tem que ter atenção, porque esse artigo aqui está falando de uma situação que aconteceu, foi notória, pública aqui no nosso país, né? E que não está livre de acontecer. Esse é o caso noticiado, a gente não sabe quantos outros já aconteceram e a gente nem soube, né? Tem muita prática em algumas comunidades, né? Se o garoto pega roubando, e aí tem castigos físicos que são extremamente cruéis, até se cortar a mão. Em outros países isso também acontece, né? Então é sempre um estado de vigilância constante para que esses direitos possam ser assegurados. O papel não assegura nada, né, gente? O papel tem lá só as diretrizes, mas é justamente a ação cotidiana que vai possibilitar ou não essas transformações. Olha o artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como uma pessoa perante a lei. Todo ser humano, não interessa a condição desse ser humano, não interessa a diferença desse ser humano, ele tem que ser reconhecido como uma pessoa perante a lei. Seja ele muito rico, seja ele muito pobre, do mesmo jeito. Artigo 7º.
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Todos, tá? Todos, não importa a sua tribo, somos todos iguais. Então, é essa ideia aqui que a gente está trazendo, tá? Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole essa declaração. Então, foram violados os direitos da pessoa, mas a pessoa é um morador de rua? Não. É o mesmo direito que eu tenho, o direito que ela tem. Vamos lá, artigo 7º. Todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição ou pela lei. Então, todo ser humano, é bem interessante que aqui ela sempre vai falar todo ser humano, todo ser humano, todo ser humano, tá? Ou então ela vai usar ninguém para poder exprimir essa ideia da universalidade dos direitos, porque esses direitos são universais, são direitos para todos. Isso traz essa ideia da universalidade. E, portanto, os tribunais nacionais competentes têm que assegurar esse tipo de ação para todos aqueles que têm que tenham sofrido algum tipo de ato que violar os direitos fundamentais. É uma forma de reparação. Esses remédios trazem essa ideia de reparação para esses atos que algumas pessoas possam ter sofrido de violação dos seus direitos. Olha o artigo 9º. Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. E a palavra é arbitrariamente, ou seja, sem nenhum julgamento, de uma forma arbitrária, de uma forma muito banal, preso. Desta forma, ninguém será preso, ninguém será detido ou ninguém será exilado. E a gente pode pensar que aqui no Brasil a gente também tem muito que avançar nessa questão, porque na realidade, quem vai preso nesse país nem sempre são os piores criminosos, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Pois é, então, olha quanta coisa para a gente pensar aqui. Olha o artigo 10º. Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Foi acusado, tem alguma acusação criminal contra ele, ele tem direito a uma justa e pública audiência por parte desse tribunal independente e imparcial. Artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa. Você já deve ter ouvido falar nisso, né? Todo mundo é inocente até que se prove que ele é culpado. É exatamente isso, tá? É a presunção de inocência. Lógico que isso hoje, para a gente, é legislação, está presente na Constituição, mas sob a influência desta Declaração dos Direitos Humanos. Então está aqui de onde se diz, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam delito perante o direito nacional ou internacional. Então, quando ele fez aquilo, não era delito. Depois virou. Ele não pode ser penalizado por aquilo que naquela época não era delito. Também não será imposta a pena mais forte do que aquela que, no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Digamos que tinha um ato delituoso e, para esse ato, a pena era reclusão de 2 anos. Quando ele cometeu, era essa. Agora que ele foi julgado, mudou e agora é reclusão de 10. Tem que ser a pena da época que ele cometeu. Ok? Então, se na época era 2 anos, mesmo que agora sejam 10, ele vai ter que cumprir os 2. Esses são os direitos humanos, tá? Vamos lá. Artigo 12. Ninguém será sujeito à interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação.
todo ser humano tem direito à proteção à lei contra tais interferências ou ataques. Se a gente for falar dessa ideia hoje, eu coloquei aqui uma boquinha, né, uma orelha, alguém falando, mas olha só, as mídias hoje trazem um desafio muito grande para essa questão dessas interferências, né? Quantos casos a gente ouve por aí, né, de ataque à honra e reputação das pessoas pela internet. E aqui a lei está dizendo, ninguém vai ser. Tem que existir uma proteção da lei. Ainda é difícil? Ainda é difícil. Por isso que a questão dos direitos humanos, elas não estão postas. A declaração está posta. Mas as ações, elas são sempre necessárias, contínuas, no movimento de construção. Elas precisam dar essa sensação de uma ação contínua, porque senão elas ficam vazias, sem uma atuação específica que dê respostas realmente à população. No 13, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Então, dentro das fronteiras do teu país, lá do teu estado, nação, todo ser humano tem direito a essa liberdade de locomoção, de se locomover dentro e também de morar. Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar, né? Então, você pode sair e voltar. Você pode sair do seu país e voltar. Você não está circunscrito ao seu país pela Declaração de Direitos Humanos. Olha o artigo 15. Todo ser humano, vítima de perseguição, tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Então, lembra que no nosso período de ditadura, né, o Brasil só assina a Declaração dos Direitos Universais em 1966. Ou seja, em plena ditadura, quando ele vai assinar. E a própria declaração vai dizendo isso, ó. Todo ser humano vítima de perseguição tem direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Olá, meus amigos, minhas amigas, quero pedir licença para convidar vocês a fazer o nosso super curso online para a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais 2018. Nós aqui do Lá Concurso, nós preparamos um super curso para vocês, um curso muito competitivo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. São para 2 cargos, um para o cargo de especialista de educação, educação básica, um curso completo que custa apenas 10 parcelinhas de R$30, e outro curso para professor que atende 100% dos conhecimentos gerais, que são um investimento de 10 parcelas aí de R$25. Bacana? Espero vocês, quero que vocês continuem assistindo essa videoaula lá no nosso site. Ah, detalhe, você quer aí esse material de apoio do professor? Vai aqui embaixo, clique aqui embaixo, que você pode fazer o download gratuitamente. Bacana, meus amigos? Fiquem com Deus, um forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.